Outra situação que eu quero comentar com vocês aqui é o seguinte, né? Bom, o desemprego caiu, né, galera? Olha só que coisa maravilhosa, né? O desemprego caiu, né? Teve ali na casa dos 12%, tá agora em 10%, né? Isso certamente pode ser interpretado como uma notícia boa, mas eu acho que não é exatamente isso que está acontecendo. Primeiro, gente, porque um desemprego de 10,5%, né, que atinge, como vocês estão vendo ali na manchete do G1, mais de 11 milhões de brasileiros e brasileiras, não pode ser comemorado, né? Nosso desemprego ainda é muito, muito alto. E temos que lembrar que o país saiu de um fechamento parcial, né? Nós fechamos muito pouco a nossa economia, mas alguma coisa houve de impacto. A tendência é que agora nós tivéssemos uma recuperação do emprego. Não agora, desde o ano passado, mas não. Essa recuperação não veio, parece estar vindo agora, mas o que esse número que indica essa queda no desemprego nos mostra é a vitória da reforma trabalhista. Sim, se alguém acredita que a reforma trabalhista é um fracasso, porque nós temos um desemprego de mais de 11 milhões de brasileiros e brasileiras, não. O que está acontecendo é uma vitória, porque a reforma trabalhista ela não existiu para recuperar o emprego. Ela existiu para reduzir o salário dos trabalhadores. Gente, nós temos que entender uma coisa aqui com bastante clareza. O PT não foi golpeado pelos seus erros. Né? Não foi por causa da política de encarceramento em massa, não foi por causa da política de alianças nefastas, não foi por causa da forma como eles permitiram que fossem instrumentalizadas as instituições públicas, não foi pela falta de controle e de transformações nas Forças Armadas, não foi, enfim, não foi pelos seus erros. Né, pela falta de mudanças estruturais. Não. O PT foi golpeado pelos seus acertos. E dentre os acertos do PT, nós tivemos ali uma política contínua de valorização do salário mínimo acima da inflação. E foi esse um dos principais motivos do golpe, o tal custo unitário do trabalho. A nossa classe dominante, ela passou a ver como um problema político isso. Veja, não era uma questão de lucros. Não, porque uma economia aquecida faz com que os capitalistas lucrem também. Tá? A questão é que havia em curso uma mudança política, com altos níveis de emprego, com melhores salários. Tá? O poder de barganha da classe trabalhadora aumenta. E é disso que se tratava. A nossa classe dominante não sabe conviver barganhando com a classe trabalhadora. Ela preferiu reduzir a massa do lucro, né, com o achatamento da demanda produzido pela redução da renda, para que ela pudesse aumentar a margem de lucro. Então, qual é a jogada? Se diminui a massa do lucro, porque nós vamos diminuir a renda do trabalhador, vai aumentar o desemprego, mas nós vamos aumentar a margem de lucro porque nós vamos diminuir o custo unitário do trabalho. Como que nós vamos fazer isso? Tirando da parte que era entregue à classe trabalhadora. E por que que isso foi visto pela nossa classe dominante como algo positivo? Porque quando você aumenta o desemprego e diminui a renda do trabalhador, você diminui o poder político da classe trabalhadora. E aí, então, você domestica a classe trabalhadora. Você faz com que a classe trabalhadora aceite trabalhar sob qualquer condição, sob qualquer salário. Você aumenta o poder político da classe dominante. E foi para isso que a reforma trabalhista foi feita. E esse resultado que sugere um aumento dos trabalhadores brasileiros empregados, ele esconde o verdadeiro sucesso da reforma trabalhista. Eu anotei aqui alguns dados que ajudam a sustentar isso que eu estou dizendo. Tá? Então, o desemprego caiu para 10,5%, atingindo aí 11,3 milhões de brasileiros. Porém, entretanto, todavia, contudo, não obstante, a renda caiu, tá, em relação ao mesmo trimestre do ano passado, praticamente 8%. Nós tivemos uma queda de 7,9% da renda, sendo que atualmente nós temos 12,5 milhões de pessoas trabalhando no Brasil sem carteira assinada. Gente, esse é simplesmente o maior número
da série histórica, que começa em 2012. Então nós temos hoje o maior número de brasileiros trabalhando sem carteira assinada. Gente, só em 2022 nós tivemos um aumento de quase 21% do número de brasileiros trabalhando sem carteira assinada, tá? Isso aí dá só em 2022, tá? Mais 2,2 milhões de brasileiros trabalhando sem carteira assinada. Hoje o salário médio, né, que também caiu em relação ao ano passado, né, como eu disse, quase 8%, tá aí em R$ 2.569. Então, se você ganha mais de R$ 2.569, você já ganha mais que a média dos brasileiros. Gente, qualquer pessoa aqui que tenha família, né, que precise alimentar a sua família, que precise utilizar o transporte para ir e voltar do trabalho, qualquer pessoa que precise pagar a moradia, sabe que 2.500 e poucos reais é um salário que é insuficiente. Então vejam, o brasileiro tem uma renda muito baixa. A nossa renda é muito baixa. A média é muito baixa. E isso vem caindo. Hoje nós temos quase 40 milhões de brasileiros na informalidade. E esse é o saldo da reforma trabalhista. Foi para isso que ela foi feita. É importante que a gente compreenda essas coisas para que a gente possa argumentar. Ainda mais agora que nós vamos ter um momento de eleições, onde muita gente vai falar de política, vão querer falar essas coisas, e os liberais sempre gostam de trazer de volta esse tipo de discurso, né? A reforma trabalhista é um fracasso do ponto de vista daquilo que eles prometiam, né? Que ia haver uma recuperação do emprego, que aí o Brasil iria melhorar e etc. Não, o Brasil piorou em todos os sentidos econômicos. Agora, sim, a reforma trabalhista deu certo, porque ela não existiu para aumentar os empregos e a renda do trabalhador. Ela existiu para domesticar a classe trabalhadora com o aumento do desemprego e com a diminuição da renda. E o resultado está aí. Informalidade, desalento, desemprego ainda em mais de 10% e a economia patinando. Beleza, gente?